Bem-vindos ao nosso primeiro episódio de 2025 do Pod Prosa da Engenharia, começando um novo ano. Júnior, muito obrigada por ter vindo hoje. Que esse ano seja incrível, maravilhoso, alegre, feliz, próspero. Demais. E eu vou começar já falando do tema, porque é que o pessoal gosta de já começar direto ao ponto. Engenheiro de obra, muito além do projeto. Você vai falar um pouquinho para mim de como que funciona a ação do profissional de engenharia no canteiro de obras? Sim, vamos falar das atividades que são desempenhadas, o que é importante, qual a diferença de contratação, né, como é que a gente vende o nosso trabalho. Muito bom. Aqui a gente já começando porque a gente tem que reter a audiência nos primeiros segundos, entendeu? Claro. Então eu já tenho que contar quem que é meu convidado, o que é o tema para o cara ficar. Então eu vou aproveitar, vou apresentar meu ilustre convidado, José Roberto do Prado Júnior, Isso. engenheiro civil, formado em 2004 pela Universidade de São Francisco, sócio proprietário da JJM Imobiliária e Engenharia, empresa unifamiliar fundada desde 1979. São 46 anos, Júnior. É. E o José Roberto do Prado, Meu pai. que é o responsável pela parte da imobiliária. Exato. E é o responsável pelo escritório existir, né? E a parte de engenharia e arquitetura fica com José Roberto do Prado Júnior. E o Paulo Roberto do Prado, que é o meu sócio, meu irmão, arquiteto. Que ele é arquiteto. Então a JJM tem tanto a parte de desenvolvimento de projeto, como a parte de gerenciamento e acompanhamento de obra. Exato. Aliás, a JJM tem a compra do terreno. É barba, cabelo e bigode. Então nós Né? temos desde a venda do imóvel, do terreno, da indicação do lote, e é legal por nós termos a engenharia e a arquitetura, para quem compra o imóvel, o lote, é um auxílio a mais. Você já sabe o que você faz, é diferenciado, o que né? você pode fazer, você tem todo um apoio que a gente fornece para quem vai lá comprar o seu imóvel, que não é em todo lugar que você tem, né? Então é bom. Não, maravilhoso. É como você disse, barba, cabelo e bigode. Então, na JJM, a gente tem a parte da aquisição do terreno, desenvolvimento de projetos e depois a execução da obra. Perfeito. Ocupou o cargo de secretário adjunto de Urbanismo e Meio Ambiente entre 2011 e 2012 aqui na Prefeitura da Estância de Atibaia. Isso. Pós-graduado em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica nas Engenharias pela Unesp, Univep e CREA São Paulo, que foi aquela pós-graduação maravilhosa que o CREA ofereceu. Exato. Quem fez, fez. Quem fez, fez. Presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região entre 2014 a 2018 e 2022 a 2024. Então foram 3 gestões à frente da associação. Exato. 3 gestões. E, atualmente, conselheiro do CREA São Paulo, representando a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos aqui de Atibaia e região. Toda associação tem um representante no CREA São Paulo? Como que funciona? Toda entidade que tem o convênio com o Conselho, né, de Engenharia. E aí tem todo um regramento, um número mínimo de profissionais que aquela associação tem que ter para que ela possa pleitear uma cadeira no plenário do CREA São Paulo. Havendo essa condição, tendo o número mínimo de profissionais daquela entidade, ela tendo convênio com o Conselho, aí o Conselho determina, na verdade o CONFEA vai determinar qual que é a especialidade, se é civil, mecânica, elétrica, dependendo do número de profissionais que tem naquela entidade. E sendo o nosso caso é civil, então eu represento a associação na modalidade civil. Ótimo. Então nós temos um conselheiro que representa a Atibaia no CREA São Paulo. Exato. Que é você. Que sou eu. Maravilhoso. Perfeito. Então, da JJM, gerenciamento, administração de obras, projetos, compra e venda. Compra e venda de imóveis, né? Mais algum item para a gente falar da JJM que ficou? A gente sempre, nós temos uma rede, a engenharia possibilita isso hoje, né? A gente abraça o que aparecer. Então, os projetos complementares, tudo que a gente precisa para que a obra aconteça, e aí nós temos nossos super parceiros, né? Que nos auxiliam nos projetos complementares, estrutural, elétrico, hidráulico, a gente contrata de acordo com o cliente, né, o que a gente precisa. Mas no escritório, o Paulo, que é o meu sócio, faz toda a concepção de projeto,
projeto arquitetônico. E é interessante, né, como a arquitetura e a engenharia se completam, né? A gente não tem que brigar, não, porque cada um tem a sua função dentro do processo. Mas são irmãos, né? Ainda mais sendo irmãos, né? Mas a função do arquiteto e do engenheiro civil dentro do processo de construção é muito complementar. A gente não precisa brigar mais, né? Na verdade, a gente precisa dos irmãos da própria área, né? Então, você como civil faz a parte de gerenciamento e a gente precisa quem tem expertise da parte de hidrossanitário, na parte de elétrica, Nós nos complementamos em diversas áreas. Tudo ficou muito segmentado. E não é nem engenharia e arquitetura, é engenharia e engenharia. Arquitetura é arquitetura, né? Os processos, acho que tudo, né? Toda a atividade segmentou demais. A medicina também é assim. Então, você precisa ter um grupo. Né? Não dá mais para que a gente abrace tudo como nós fazíamos há 30 anos atrás. E nós vamos falar um pouco disso, né? Sobre projeto e direção, onde um profissional só faz. Hoje não dá, você tem que ter parceiros. Não dá para a gente conceber fazer um projeto hoje sem ter um calculista. Um projeto de estrutura que te oriente. Não dá, não é possível. E a gente não precisa ser muito bom em tudo, né? A gente precisa ser muito bom no que é a nossa ação, né? Eu não preciso ser uma excelente calculista, uma excelente projetista de elétrica, uma excelente projetista de sanitário, uma excelente projetista arquitetônico e ainda acompanhar a obra e ainda cuidar dos impostos da obra. Não cabe, gente. É impossível. Isso não dá mais. Todo ano tem novidade, todo ano tem o lançamento de um produto novo, a forma de instalar muda, não dá. Então o engenheiro de campo, que vai cuidar realmente da direção, tem que estar antenado em tudo que acontece, qual é o produto que lança, como é que você instala, a forma correta de execução e reportando sempre aos parceiros das disciplinas. Então eu estou em canteiro, preciso fazer uma alteração de estrutura. Eu tenho que transcrever aquilo que precisa ser mudado, tenho que comunicar ao meu parceiro projetista de estrutura e tem que estar sabendo. Ele vai me orientar, o projeto é dele, eu não posso passar por cima dele, atira um ferro. Muda a seção, gira o pino. Não posso fazer isso. Eu tenho que comunicá-lo. Projetista de hidráulica, eu tenho que informá-lo. Olha, eu vou precisar mudar o trajeto que a gente vai fazer. Não dá para fazer da forma como está. Posso fazer? Pode. Altera, vamos anotar esse implanta e a gente faz umas build no final. É assim que tem que ser. Não dá para ser diferente mais. Perfeito. E aproveitando essa informação que a gente acabou de colocar aqui, que a gente precisa dessa conexão, dessa interligação entre todos os especialistas para que a gente possa oferecer para o nosso cliente o melhor processo possível, desde a parte de execução, que acaba sendo mais cansativa, porque obra é um negócio cansativo, né, Júnior? É um começo, meio, fim, até tudo acontecer. É estressante. Quanto melhor o planejamento, melhor a execução da obra, porque aí você tem documentação ali para seguir, é muito mais fácil do que quando no passado, que você tinha um projetinho executivo meia boca, e aí fazer só com a planta de prefeitura. Você tinha que se virar, né? Então, assim, hoje a gente já consegue trazer para o cliente uma entrega final muito evoluída. E esse podcast vem para isso. O Pod Prosa de Engenharia, ele tem essa função de conectar quem? O estudante, o profissional recém-formado, o profissional de mercado, mas eu sou especialista em impostos, em INSS de obra, mas eu quero entender um pouquinho sobre os tipos de contratação na obra. O podcast serve para isso. Ele não vai virar um especialista, mas ele vai conseguir entender um pouquinho melhor e não vai ser num vídeo de 1 minuto e meio, né? Exato. Vai ser daqui dentro de um episódio. O principal objetivo do Pod Prosa de Engenharia é trazer conhecimento, é divulgar a informação, para que todo mundo se torne um profissional melhor. Para que isso aconteça, eu, Adriana, estou aqui apresentando esse episódio para vocês. Eu vou aproveitar para me apresentar, porque vai que quem está assistindo não me conhece. Acho difícil, mas pode acontecer. Pingou aqui no YouTube dela, ela clicou, né? Então, eu sou a Adriana Duarte Sintra, engenheira civil, especialista em regularização de obras. E a menina dos meus olhos aqui é a regularização de obras no
INSS, que é na Receita Federal. Todas as obras precisam fazer esse tipo de recolhimento e é importante quando o proprietário já entende disso desde o comecinho da obra. E aqui já vou deixar um spoiler que temos uma Prado, Thaís Prado, que é irmã do Júnior também, que é minha aluna do Enriquecendo com Cero, e que também é uma especialista em INSS de obras. Ou seja, você tem praticamente tudo dentro daquele escritório, Júnior. É né? verdade. Que Thaís também é especialista assim como eu. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês? Sabe por que eu consigo fazer esses episódios? Não. Porque eu tenho patrocinadores. Isso é bom. Sabe como que a gente chama os nossos patrocinadores aqui? Não. Acreditadores. Porque eles acreditam em um projeto que só tá começando. A gente começou em junho de 24, tem 6 meses que tá rolando tudo isso aqui. Uhum. E para isso a gente tem Matrix Assessoria Contábil. Então, se você quiser transformar a sua contabilidade, ainda mais agora, você viu a notícia do Pix, né? Que agora a Receita Federal sabe dos Pix. Gente, vamos procurar a contabilidade para ter todas as informações certinhas para depois a gente não se assustar com o leão, tá? CREA São Paulo, sabia que o CREA São Paulo é apoiador do Pode Prosa de Engenharia? Olha que coisa boa. Então, temos aqui um conselheiro que representa o CREA São Paulo. Sim. Né? E temos o CREA São Paulo que divulga os nossos episódios para conseguir levar mais conhecimento para o pessoal, né? Para todo mundo que tem interesse aí na engenharia. E é legal que os episódios apoiam não só os profissionais, como o CREA apoia os profissionais, mas também os proprietários, né? Que eles começam a entender um pouquinho mais. Ah, então é assim, então é assado. A gente dá um norte, que eu acho que é muito importante. Então, o CREA São Paulo ele tem a função de fiscalizar e valorizar a engenharia. A Mútua também é nosso apoiador. Olha, a Mútua é bom. a caixa de assistência do profissional da engenharia. Atenção, você que é profissional e ainda não é mutualista, por favor. Gente, não é verdade, porque os benefícios para quem é mutualista é muito interessante. Mas só para quem é profissional do CREA São Paulo, desculpa, tá, gente? E sempre que eu tô numa roda onde você tem profissional, você fala, você é mutualista? Não. Cara, E você começa a contar o que é, aquela cara de como? Por que eu ainda Por que não que eu sou? não sou? Né? É muito Aqui, legal. ó, CREA São Paulo. A gente tá falando do Mútua. Sabe quem também é apoiador aqui? O IPEA. Olha. O IPEA, ele tem a função de fortalecer a classe das entidades de engenharia, tá? Então, aqui, ó, Mútua. E aí vai aparecer o do IPEA também. Sabe quem também é apoiador do Pode Prosa de Engenharia? Construexpo. Olha. Nós, como associação, não sei se você que está em casa sabe, eu sou a atual presidente da Associação dos Engenheiros Arquitetos Agrônomos de Atibaia e Região, né? Que gestão, logo que a sua acabou, a minha começou. Isso. Nós temos stand na Construexpo desde a primeira edição. Desde o início Esse ano é a ideia. quinta. Nós somos um acreditador da Construexpo. Construexpo. Então, se você é dessa área de engenharia e quer conhecer a maior feira de construção aqui da nossa região de Atibaia, conheça a Construexpo. Sabia que a Cili Colchões também é nosso acreditador? Você sabia que quem dorme bem executa uma obra melhor durante a semana? Porque... Não, é verdade! E o colchão ajuda demais, porque o nosso sono tá terrível. Porque aí a pessoa descansa para começar de novo. Nossa, é necessário. Tarde na represa. Sabia que a gente tem aqui um apoiador que oferece passeios de lanche na represa de Nazaré Paulista? Já ouvi falar muito bem desses passeios de lanche. Vamos marcar um com a diretoria? Vamos. Eu tô falando sério, hein? Enriquecendo com o Cero. Eu tenho um curso na Hotmart, onde eu ensino as pessoas a se tornarem aferidores de obra. Então, se você quer saber um pouquinho mais, vem para Enriquecendo com o Cero. Duarte Sintra Regularização de Edificações, que é quem eu sou, que é o nosso escritório. Acho que acabou. Daí esse estúdio é o próximo. Que é aqui, onde nós estamos. Porque esse estúdio pode ser alugado para você fazer o seu próprio podcast. Conversa com o Gustavo, que ele que é o responsável aqui do estúdio, tá bom? Bom, agora que a gente já terminou os nossos patrocinadores, acreditadores. Mas não é muito legal esse lance de acreditadores? É bom. Porque eu não tô entregando nada, né? Tipo, eu tenho 5.000 visualizações. Terei. Mas a gente tá no primeiro degrau ainda, né? Isso. Então, por enquanto, é um acreditador. Júnior, vamos lá. Eu nem vi que horas a gente começou. Que horas a gente começou, Gui? Faz quanto tempo? 15 minutos. Tá, então 11 horas. Seguinte. Tem um terreno, tá? Vamos colocar na função de proprietário.
eu tenho um terreno, comprei um terreno com a JJM. Fez um bom negócio. Tá? Fiz um bom negócio ali. José Roberto, o pai, me ajudou ali, escolhemos o melhor terreno. Agora eu vou desenvolver os projetos. Paulo vai entrar na parada, vai desenvolver o projeto. Aqui em Atibaia, e eu posso dizer para você que na maioria das prefeituras, porque como eu faço regularização de obras no Brasil inteiro, eu tenho acesso a projetos do Brasil inteiro. E todos eles têm 2 assinaturas. A assinatura de desenvolvimento de projeto, que é o que o Paulo vai fazer, e a assinatura de direção técnica da obra, que alguns colocam como execução, né? Uhum. Essa segunda assinatura de direção de obra, ela faz parte do desenvolvimento do projeto? Porque ela vai assinar para eu poder aprovar na prefeitura. Não faz parte, né? São serviços distintos. Então isso é importante, a gente sempre bate muito nessa tecla. O autor do projeto, aquele que desenvolve o projeto, que vai atender as expectativas do cliente, esse é um trabalho. E esse trabalho do desenvolvimento, ele é fracionado. Porque você tem o anteprojeto, você tem o estudo preliminar, aquilo que você apresenta, o cliente olha e fala, atendeu a minha expectativa, vamos adiante. A partir daí você vai para o licenciamento em prefeitura. Então, aí ele passa por uma fase que a gente chama de projeto legal. Isso é um projeto legal. Você faz a concepção, põe nos moldes que cada prefeitura exige para que seja aprovado. Alguns é só projeto simplificado, outro é projeto completo, depende da prefeitura. Aí você monta a prancha para dar entrada, toda a documentação. Nesse momento, a prefeitura pede que haja a presença de quem vai ser o responsável para que aquela obra exista. Quem é o responsável técnico? Esse é um serviço à parte. Quem vai fazer a direção? Como que ele vai fazer? Como que esse profissional vai acompanhar? Percebe? É um serviço à parte, mas a prefeitura já quer saber. É lógico. E aí é uma necessidade do poder público. Ele não teria, como nós temos, por exemplo, no licenciamento ambiental, CETESB, ou mesmo prefeitura, onde nós temos 3 estágios. Então você tem a análise, você tem a aprovação, você tem a implantação e depois você tem a operação. São 3 momentos. Para cada momento, você apresenta um responsável. Você tem uma licença para cada momento. A prefeitura não teria como fazer um alvará de aprovação, aí depois ele dá um alvará de execução, que seria o correto, seria isso. E depois um alvará de utilização. A construção está pronta para ser habitada. Eles não teriam jamais condição de... Porque nós entendemos, e a 90%, 99% entenderiam que quando eu tenho um alvará de aprovação, eu posso executar. Então, se eles tivessem fatiado isso... Seria um seria problema documental. Documental. Porque todas as obras começariam sem licença de execução e com apenas a aprovação do projeto. Eu acredito que isso não seria possível com o que a gente tem como sociedade. Nós entendemos que aquele alvará me permite construir. Por que eu vou precisar correr atrás de um outro alvará se eu já tenho aprovação? Não funcionaria. No estágio que nós temos de consciência coletiva, eu acho que não funcionaria. Então, é isso. Então, as prefeituras exigem que no ato da aprovação esteja o autor e o responsável técnico. São serviços distintos. O autor, você contratou o projeto com aquele arquiteto ou engenheiro, ele te apresentou o projeto e montou a prancha de prefeitura. Poxa, mas quem que vai fazer o acompanhamento da minha obra nesse momento? Como é que eu... É um outro serviço, você paga por esse serviço. Você contrata esse serviço. Pode ser o mesmo profissional autor do projeto? Pode. De repente, aquele escritório ele faz tanto o projeto quanto a direção. No nosso caso, na JJM, nós temos a facilidade de ter um arquiteto e um engenheiro dentro do mesmo escritório. Cada um com a sua assinatura. E o senhor José Roberto. E o senhor José Roberto. Então, cada um faz o seu. Mas num ambiente onde eu tenho um profissional só, o escritório trabalha sozinho. Eu faço o projeto e toco a obra. Assino a direção e assino o projeto. Mas transmita ao seu cliente, você que está nos assistindo, que tanto o profissional quanto quem contrata o serviço entendam que são serviços distintos. Até porque um é o desenvolvimento do projeto que será executado e o outro é a execução do projeto. A linha do tempo termina. Porque depois que eu entrego o projeto, a autoria acabou.
E depois, os 2, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da obra, o que paga o desempenho desse profissional ao longo desse tempo? O custo do projeto, que já foi entregue. Não faz sentido nenhum. Que é o que você falou, né? 30 anos atrás, muito se passava disso, porque acho que por não falta havia... até de... A complexidade da construção era outra. Era outra. A exigência dos clientes pelo espaço que ele queria habitar era outra. Por isso que a ação do arquiteto é tão importante hoje. A formação do arquiteto é diferente da do engenheiro. Então, a relação do espaço, como que você utiliza o espaço, o que eu quero daquela casa hoje, que não é só... Mudou muito. Ainda mais hoje, depois da pandemia, que o pessoal passa a trabalhar em casa. Então, a exigência que eu tenho daquele espaço, que eu quero que ele me ofereça, não dá mais pra gente. É um cômodo, um ponto de luz no centro do cômodo, ou o quarto sai dentro da sala, e não é mais isso. A relação com o ambiente mudou muito. E por isso que a importância dessa relação do arquiteto com o engenheiro. E por isso que a autoria de projeto é uma coisa, direção de obra é outra. Ainda que executada pelo mesmo profissional. Ainda que executada. Então, quem está vendendo, quem está formatando proposta comercial? Você está formatando proposta comercial para o seu cliente. Colocando no custo do projeto a direção, não faça isso. Por quê? Você não vai conseguir prestar esse serviço. Porque com a excelência que deveria. Com a excelência e com a responsabilidade que esse serviço exige. E vai assumir a responsabilidade. E vai né? assumir a responsabilidade. E quando você não é assim que funciona. Não é assim. E quando houver um sinistro, e infelizmente eles podem acontecer, né? Você estará em maus lençóis. Porque você assinou um documento, você colocou numa ART ou numa RRT que você prestaria aquele serviço. Aí já foi. Isso é outra coisa que a gente estava conversando esses dias, né? Cuidado na hora de fazer o orçamento, né? Muito. Floreia muito, põe palavras que não precisam e depois cai na mão de um advogado e Cara, você tem que prestar um serviço que você finge... Sabe, na hora de escrever ali, colocou palavras, né? Vai, compatibilização, execução. Cuidado com as palavras que você coloca no seu orçamento para a sua prestação de serviço, porque isso pode gerar responsabilidades diferentes. Quer falar? Não, pode continuar. Nesse sentido, já vamos começar aqui então, Júnior. Eu sou a proprietária do lote, comprei lá com o senhor José Roberto, já fiz o meu projeto com o Paulo, agora eu vou te contratar para fazer o acompanhamento da execução da obra. Eu tenho possibilidades, porque se eu contratasse, numa construtora dessas, que prédio pronto, apartamento pronto, eu ia pegar a chave na mão, mas também não ia palpitar em nada, né? Sim. Quando a gente faz do jeitinho que a gente faz aqui, a gente faz de forma personalizada. Uhum. Então, a pessoa escolheu, ela fez o projeto do jeito que ela quis, agora ela vai escolher os acabamentos do jeito que ela prefere, e vai ter um cronograma de execução dessa obra. Quais são as possibilidades desse proprietário em contratar a atividade do engenheiro responsável que vai assinar aquela cláusula, não é cláusula, assinatura ali de execução. De execução não. Direção técnica. De direção. Porque tem diferença se ele faz uma RT de execução, uma RT de direção. Isso tem um podcast da associação só sobre isso, tá? Mas, assim, pensando agora no estudante, no profissional recém-formado, o que você coloca de anotação na sua RT muda o tipo de entrega que você tem que fazer. Claro. Quais os tipos de contratação eu, como proprietário, posso fazer? Então vamos lá, deixa eu só fazer um recorte antes da gente entrar na direção. Vamos finalizar a questão do projeto, que o Paulo, no caso, finalizou. O que acontece? A partir do momento que o arquiteto finaliza o projeto legal, saiu o alvará e tal, a gente tem um caminho até que a obra seja iniciada, até que a função da direção técnica aconteça. A prefeitura liberou o alvará, eu posso começar a obra no dia seguinte. Nós temos os projetos complementares, calma. Então, nesse momento, é importante que aí a gente tem que elaborar os projetos que são complementares. Nessa transição entre, puxa, já tenho o projeto aprovado, posso começar, tenho que contratar projeto complementar, a função de quem vai executar a obra, quem vai fazer a direção técnica,
da forma como a gente vai falar, como é que pode ser contratado, seria muito interessante e é desejável que esse profissional já esteja participando do processo. Porque o que acontece? Antes nós não tínhamos cultura de projeto complementar. Não acontecia. Então você tocava a obra com o projeto de prefeitura. Só. E rabiscava em cima da planta para o empreiteiro, que você, põe uma caixinha aqui, põe uma tomada aí, o esgoto nós vamos passar aqui, tá tudo certo. Perdeu aquela planta, já era. Aí nós começamos a ter a consciência de que precisamos ter projetos complementares e estão sendo contratados hoje. No escritório eu não executo mais obra que eu não tenha todos os projetos complementares. Sabe uma coisa que eu descobri, que eu não sabia? Que até o designer de interiores você tem que contratar nesse momento. Porque se ele colocar uma torre de eletro em tal lugar, se ele colocar uma ilha no meio da cozinha, isso vai mudar no elétrico. Então, olha o que mudou. Eu achava, na minha cabeça, o designer vinha depois, assim, cor de parede. Não. Quando a tecnologia vem para tudo, né, e para a construção não é diferente, e a gente começa a modelar os espaços em 3D, com o BIM hoje, que é uma coisa que não dá para você fugir mais disso. Quando você modela, você apresenta para o seu cliente um produto pronto. Quando eu apresento um produto pronto, eu gero aquela expectativa de que aquilo que está na imagem é o que será entregue. A partir desse momento, eu tenho que pensar de trás para frente. Então, para que aquilo esteja pronto, quando eu monto aquilo, eu já estou apresentando o interior para ele. Ninguém apresenta uma modelagem em 3D só com parede e piso. Isso não vende. Quando a gente fazia a planta em 2D, no CAD e tal, você colocava... Era só uma relação, só visual. Quando você apresenta um modelo, você pôs a torre quente, com fogão, com a coifa, o cara viu, ficou bonito, ficou legal, a sala ficou bacana, o material você aplicou nas paredes, o revestimento está lá. Então você já dá uma ideia. Não dá para depois disso eu desconstruir isso e fazer um interior diferente. Não é desejável que isso aconteça. Então, quando o arquiteto faz a base do projeto arquitetônico, por vez, eu já tenho que começar a trabalhar nesses complementares. E o ideal é que esses complementares sejam startados depois que eu tenha a parte de interior resolvida. Porque se o projetista tudo de elétrica, muda. O engenheiro eletricista, ele vai pegar o arquivo do arquiteto, ele vai olhar aquele layout de mobília, ele vai falar, tá, e eu ponho o interruptor aonde aqui? Ele não sabe. Ele tem, é lógico que ele sabe o número de mínimo de tomada que eu tenho que ter por legislação, mas tá, em que altura eu ponho? Onde que é a cabeceira da cama? Aonde que é a torre quente? Aonde fica exatamente? Então, o ideal é que depois que o arquiteto finaliza, eu tenha o designer de interior já resolvido. Aí é desejável que eu tenha o projeto executivo. O que é o projeto executivo? Ele vai além daquilo que o arquiteto apresentou para você. Ele vai ter pranchas específicas de esquadria, eu vou ter pranchas específicas de bancada em granito, peitoril, soleira, estrutura de cobertura. Tudo isso deriva daquele projeto que o arquiteto te apresentou e você aprovou. Então, profissional de engenharia, de arquitetura, isso você coloca na sua proposta. O que você está entregando para o teu cliente? Como é que você cobra? Então, na sua proposta, o que eu vou entregar? Concepção do projeto até a aprovação do cliente. Legal. Projeto legal, aprovação em prefeitura, bacana. Eu te faço o projeto executivo, destacando prancha tal. A partir disso, você vai para o complementar. Porque daí eu pego o projeto executivo, dou para o engenheiro de estrutura, ele já tem todas as posições lá, está tudo marcado. O engenheiro de hidráulica, o sanitarista, ele já sabe a posição do vaso, medida, eu já sei se eu tenho água quente só fria, eu sei se eu tenho uma ducha higiênica ou não. Está tudo marcado, especificado ali. Aí o cara me desce um tubo aqui e ele resolve pôr um nicho no banheiro lá. Acabou. Muda o projeto. Então, são fases. Então, primeiro a gente não tinha concepção de projeto, agora nós começamos a contratar. E nós estamos contratando, nós estamos gastando dinheiro à toa, em alguns casos. Porque nós não fizemos o executivo, nós não fizemos o interior primeiro.
Então, você paga o projetista, o proprietário, sem contatar o responsável técnico da obra, quem vai acompanhar, contrata os projetos, ele não sabe o que ele está recebendo. Ele não sabe quem compatibilizou aquilo. Quem sobrepôs a hidráulica, a elétrica, a estrutura sobre a arquitetura e falou, não preciso mexer com nada. Ou aqui eu preciso mudar esse tubo. Ele não sabe. Então, se o arquiteto, na concepção da proposta, não colocou, olha, eu faço a compatibilização dos projetos para você depois. Você faz os complementares, eu compatibilizo e te entrego tudo pronto. Ele não sabe. Aí, quando ele vai fazer a execução, quem vai fazer o acompanhamento é a direção técnica, chega e fala, tá, mas aqui não dá para fazer assim. Então, tem um caminho até que a direção aconteça. Então, tem o ideal. Vamos falar o que seria o melhor dos mundos. Contrata o arquiteto, ele faz o projeto. Gostei, legal, faz a aprovação, legal, projeto legal, executivo de tudo. Detalhe esse projeto, não dá para tocar só com o projeto, o anteprojeto. E se for contratar o designer, contrata antes do executivo. Contrata antes do executivo. Alguns arquitetos já fazem esse trabalho, né? Outros não. Falou, eu paro aqui, você fecha com o designer, depois eu faço o executivo em cima do que o designer propôs. Tudo depende. Mas o ideal é que você contrate os complementares depois que você tem um refinamento do projeto. Senão você vai perder tempo e às vezes perde dinheiro. Porque uma coisa é... eu preciso de uma alteração na tubulação X porque ali agora vai ter que, sei lá... Vai ter algum... Não pode mais ter essa tubulação nesse lugar. E outra coisa é, olha, a gente colocou agora uma jacuzzi na varanda. Porque aí... mas a varanda já estava lá. Mas e o peso? Está considerado na estrutura? O peso, e aí você pega... Hoje, e a saída hidráulica disso, né? A maioria dos ambientes, hoje a gente trabalha muito com móvel planejado. Muito. E móvel planejado, dependendo da fábrica, ele não é feito sob medida. Ele é modular. Quando é modular, eu preciso que algumas regiões atendam a modulação. Então, uma bancada de cozinha que era para ter no projeto de arquitetura 3,43, não pode ter 3,43 porque não dá no módulo do móvel. E aí o ponto da cuba muda. Aí o ponto da elétrica muda. E muda tudo. E aí você já está com caixinha colocada em palha. Quebra tudo. E retrabalho é um desperdício muito grande, né? Por isso, custa muito. Por isso que o ideal... Nós vamos levar um tempo ainda para chegar nisso, eu acho. Nós estamos começando a fazer projeto, já está bom. E nós estamos quebrando e alterando e pagando as build porque falta um pouco. Aí o que está faltando é refinar o projeto e ter o executivo primeiro, onde o arquiteto vai definir mobília, ele vai definir posição de caixinha, de altura de tomada, tudo. E aí isso vai para a mão do projetista complementar em cada disciplina. E aí sim a tendência é que a gente mexa menos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que toda essa sua explanação sobre a questão dos projetos complementares e tal vai conseguir acalmar o coração do proprietário porque o que acontece? O brasileiro, ele não quer planejar, ele quer fazer. Isso né? É do brasileiro, fato. E aí ele aprovou o projeto na prefeitura, ele tá numa ânsia de começar a obra, porque ele quer começar a obra. O que ele precisa entender é que todo esse 3 meses, 4 meses, esse prazo é um prazo normal? Pode acontecer. Que esses 3 meses de desenvolvimento dos projetos, compatibilização dos projetos, vai trazer para ele uma economia de tempo e dinheiro durante a obra, que se ele só começar a cavar a fundação assim que sair a aprovação do projeto da prefeitura, talvez ele não tenha. Talvez não. Com certeza ele não vai ter. Então, assim, você, proprietário, que está aprovando seu projeto, tenha no seu coração que primeiro você aprova o projeto, desenvolve todos... mas é dinheiro que gasta com o projeto, mas é tempo... Nossa, mas é uma economia Gente, é uma economia tão grande. Então, entenda que isso é economia, que esse planejamento é economia. O que isso muda na vida do engenheiro da obra? Então vamos lá. Então vamos supor que nós estamos passando a linha do tempo aqui. Os projetos foram feitos, você é proprietário,
contratou tudo, deu tudo certo. Acalmou o coração? Acalmou o coração. Mesmo porque se você está trabalhando com um profissional habilitado, ele é conhecedor de normas e conhecedor das leis, né? Nossos profissionais se você está Atibaia são os trabalhando melhores. não, né? Você está você trabalhando, por favor. E os profissionais de Atibaia são os melhores. Os que estão conosco na nossa associação são os melhores do Brasil. Você é conhecedor da legislação municipal. Eu consigo, às vezes, adiantar algumas etapas no processo? Consigo. Eu não preciso esperar que o alvará saia para que a gente possa começar a desenvolver alguns projetos. Eu sei da lei, eu sei que o que eu estou projetando passa, né? Às vezes no escritório o que a gente faz? Isso é comum. Concebemos o projeto, protocola isso em prefeitura, espera chegar na mão do analista, a gente já sabe o que vai acontecer ali. Aí você tem todo um trâmite que vem depois disso, atribuição de numeração, um monte de coisa que já passou pela análise do engenheiro. A partir daquele momento que a gente sabe que aquela análise, primeira análise já foi feita, vamos startar algumas coisas, a gente consegue ganhar um tempo com isso, né? Mas vamos lá, passamos toda essa fase e aquela assinatura da direção, que é onde a gente fez esse recorte que é um pouco longo, mas essa direção técnica, como é que ela é feita? No escritório, vou contar o que a gente executa. Ou eu trabalho por administração e gerenciamento, ou eu trabalho por direção técnica da obra. E aí isso tem diferença para você que vai trabalhar no acompanhamento de canteiro. A direção técnica, que é aquilo que você assinou, que é o que tem que estar na sua RT, cuidado com a RT, quando você põe execução na RT, quer dizer que você pegou o tijolo e assentou o tijolo, você fez a obra. Quando eu faço a direção técnica, eu dou orientações para que aquela obra seja executada. É diferente. A direção técnica, ela é contratada por hora do engenheiro no canteiro. Ok. Certo? O que eu tenho que ter à minha disposição para que eu desempenhe a minha função? Todos os projetos necessários para que a obra seja executada têm de estar na obra. A contratação de mão de obra, de quem vai executar, assim como a aquisição de todos os materiais, não são responsabilidade do engenheiro que é diretor técnico da obra. Isso é o que a gente executa, é o que está em contrato que a gente faz lá. Eu oriento o contratante, nós orientamos o contratante na especificação do material? Sim, porque ele é leigo, ele não sabe o que comprar, né? Por isso que é importante o projeto executivo e tudo está especificado em projeto. A gente orienta. Quem são fornecedores confiáveis? Esse. Qual é o produto que eu tenho que comprar? Esse. Esse piso não é adequado se isso não tiver informação em projeto. Mas eu não faço aquisição de materiais, a gente não faz pagamento de mão de obra. A minha função, a função da direção, é garantir ao proprietário que o que está em projeto estará executado na obra. Coordenação de toda a mão de obra, acompanhamento do que está sendo executado, anotações do que precisar ser alterado em planta, a gente faz essa conversa com a equipe de projeto, é responsável do diretor técnico. E a qualidade do que está sendo executado. Isso é direção. Quando você faz a administração e gerenciamento... Posso só fazer uma pergunta Claro. antes? Na direção, qual que é o mínimo aceitável de horas técnicas do profissional para que ele consiga desenvolver esse projeto? Que daí o proprietário fala assim, então vem aqui uma vez a cada 60 dias. Não dá. É impossível. Impossível. É impossível. O que é um mínimo aceitável? Vamos imaginar assim, a gente tem a saída do profissional até a obra, nós temos um deslocamento. Eu chego na obra, tenho o meu tempo em obra e depois o deslocamento de saída. O meu tempo em obra, eu acho que é muito difícil que a gente possa fazer um acompanhamento decente, com menos de 1 hora em canteiro. E aí vai depender do tamanho da obra, né? Se ela vai tem depender 650 muito da metros, obra. se ela tem 70 metros. Então eu tenho contratos que eu tenho 2 horas em obra. 2 vezes por semana. 2 vezes na semana. Então são 4 horas por semana. Por quê? Porque a obra é grande. Porque não é impossível que você consiga visualizar, checar o que está sendo feito, que você possa chamar o mestre de obra e conversar, falar o que você fez, vamos dar uma conferida. Não é só aqui. olhar, né? Não é só olhar. E quando você tem uma experiência, você já sabe aonde você tem que conferir determinadas coisas. Você sabe aonde que vai dar o erro. Então em alguns, você vai pegar o teu equipamento, você vai conferir o que está sendo feito lá. Aí você vai dar uma olhada em como é que você está em material em obra.
Aí você vai dar uma conversada com a equipe, falar o que nós vamos fazer nos próximos 15, 30 dias. Porque eu tenho que passar para o proprietário, que ele, como é ele que compra, né? Eu tenho que dar uma projeção, ó, a gente vai vencer essa etapa, as próximas serão essa, preciso desse material. Tem que passar essa visão de futuro para quem está fazendo compra, porque não é função nossa nessa atividade. Então, é impossível que você faça isso em menos de 1 hora. E considerando uma visita técnica de 1 hora, uma obra de 200 metros quadrados, que é um tamanho médio, quantas vezes por semana precisa? É indicado? No mínimo 1 vez por semana. É muito difícil. E tem ocasiões que você vai passar muito mais do que 1 hora. Você pega uma concretagem, você não dá para passar lá e ir embora. Dependendo da concretagem, você não vai embora sossegado. Você não dorme. Então, assim... Não adianta ter um colchão da Cili. Pode até ajudar, mas por dentro você não descansa. E você pega uma locação de obra, né? Parte de fundação, que é muito complicada, tem que conferir locação. Isso demanda tempo. Então, em 1 hora você não faz. E pode cobrar do proprietário assim, olha... Essa etapa eu preciso de 2 horas, nessa semana já está mais agora na parte de acabamento, dá para ficar menos tempo. Então, eu acho que como assim, que funciona isso? É tudo muito... acho que tudo isso é muito flexível. Realmente, você tem etapas na obra que te demanda mais e tem etapas que te demandam menos. Por isso que eu acho que traçar isso num linear é mais fácil para todo mundo. Né? Só que é sempre importante o que você põe no papel... O que você tem que cumprir, né? Então não adianta você florear, falar que fica, que faz, e depois você não faz, porque depois a gente vira alvo fácil para uma briga judicial entre contratante e contratado. Então, na visita, na direção técnica, que é realizada através de visitas técnicas na obra, a gente vamos indicar aqui pela experiência, né? Claro que cada caso é um caso, Sim. cada situação é uma situação, mas de maneira geral. No mínimo 1 hora de visita, no mínimo uma vez por semana. Se o profissional assume essa responsabilidade, fazendo uma visita a cada 30 dias, qual que é o BO dele? Porque a responsabilidade da NRT é a mesma. É a mesma. Só que ele está recebendo menos e está acompanhando, está direcionando menos. O que quer dizer que ele pode ter problemas no futuro. E aí a responsabilidade... Porque o que o engenheiro precisa entender, que agora eu não estou mais falando como proprietário, estou falando com o engenheiro, é o seguinte: a anotação dele na RT é a mesma. Sim. E aí ele não recebe por isso e fica com o BO, né? E fica com problema, porque... Se ele não conseguiu acompanhar, como que ele garante que foi bem executado? Pode dar sorte ou não, né? Ele pode falar, poxa, mas eu conheço o cliente, eu sempre atendo ele tem experiência, ele constrói. Amanhã essa casa não é mais de quem você executou. Ele constrói uma casa para vender. Isso é muito comum quando você tem uma relação muito próxima com o empreendedor, por exemplo. Né? Pô, já estou com ele faz 10 anos, constrói, ele vende. Amanhã essa casa não é dele mais. As garantias, a norma de desempenho da edificação, todas as garantias que nós, como profissionais, temos a responsabilidade, não é o leigo. Não é o leigo. Então amanhã ele vende essa casa e quem compra quer a garantia. Deu um problema, é nas costas do engenheiro responsável técnico que vai sobrar. É nas costas do profissional. Então, colocou o que vai fazer? Faça. Ou não coloque. Ou chega para o cliente e fala, isso também pode acontecer. Como o autor e o responsável têm que estar presente no ato da aprovação, é muito comum que você até assine a direção para que o projeto seja aprovado. E num segundo momento, o proprietário fala, poxa, eu não quero fazer com você. Isso pode acontecer. O que você faz? Dá baixa na anotação de responsabilidade técnica, na ART ou na RRT, no caso dos arquitetos, da atividade da direção. E na prefeitura. E na prefeitura. E na caderneta. E na caderneta. Né? Se o proprietário vai voltar à carga com essa obra daqui 6 meses, 1 ano, não sei, ele vai ter que solicitar um novo alvará. Vai ter que informar esse novo profissional responsável técnico com a sua ART ou ART, fazer a substituição desse responsável na associação pela caderneta, vai ter que informar.
E para quem faz a direção, tanto a direção quanto o gerenciamento, que daí nós vamos falar no segundo momento, há a importância da caderneta de obras, né? Que é o nosso livro, é o nosso diário de obras. Esse documento foi muito importante para nós para materializar a função da direção técnica, porque ele era um livro físico quando surgiu, para que você pudesse mostrar para o cliente, falar, a sua obra tem que ter um histórico, tem que ter um relatório de acompanhamento, esse livro tem que ser preenchido. A história da sua obra tem que estar aqui. No final, na solicitação do Habite. É bom para todo mundo, né? Bom para todo mundo. Aquilo ali, principalmente quando porque assim, quando você faz a direção técnica e você não faz as contratações, você não sabe a equipe de obra que você terá pela frente. Está sendo contratado para tomar conta do time de futebol. Você não sabe a qualidade dos atletas que você está lá. Podem ser bons, podem não ser tão bons. E aí é um problema. E o cara pode até não acatar a sua orientação, Pode, né? Você pode ter dificuldade de conseguir colocar a sua forma de trabalhar, ou como você gosta das coisas, como que elas têm que ser executadas. Esse engenheiro veio para dar problema. Pode acontecer. E aí? O que eu faço? Ou eu sucumbo, né? Ou eu aceito o que aquele empreiteiro está colocando. Pô, o cara tem... Isso é muito difícil para quem está começando. Muito complicado para o engenheiro, para o arquiteto novo. Está começando agora. Ele pega um profissional de 30 anos de obra e aquele cara mastiga ele com farinha. Entendeu? Porque ele não sabe. Então é muito difícil. Então, transcreva na caderneta as suas orientações. Se a coisa não for daquela forma, você relata de novo. Se não for daquela forma, vai chegar um momento que ou você assume o risco do que está sendo feito. Porque querendo ou não, você continua sendo responsável. Você continua sendo responsável. Ou você vai chegar para o teu cliente e falar, não dá. Ele não faz o que eu estou pedindo. Ele não faz. E eu não vou assumir a responsabilidade sobre isso. Não vou. O que eu preciso que quem está em casa entenda, seja proprietário ou seja profissional, é o seguinte. O engenheiro ele é responsável de entregar até determinado ponto. O cara que faz a direção, ele precisa dos projetos. Ele precisa ter todos os projetos. Não tem como ele fazer direção sem ter todos os projetos. É impossível. Decide aí qual a altura do peitoril. 95. Não é assim. Não. Tem que estar no projeto. E aí, quando a gente fala assim, não assina uma RT assim, ou não presta um serviço se você não estiver sendo remunerado, a gente só está pedindo para que seja feito o que é justo. No meu curso eu falo, tudo que é justo e é correto, não tem como dar errado. Se você está assumindo a responsabilidade da direção, se quem está na obra não está fazendo o que você está pedindo, ou se você está indo na obra uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, é impossível você assumir essa responsabilidade com segurança se você não consegue acompanhar a obra. Mas o proprietário não tem dinheiro para me pagar. Então, ele não faz a obra. Porque é a segurança dele, é a segurança da família dele, é o seu CREA, é a sua carreira profissional. É muita coisa envolvida. Então, assim, a nossa visita precisa sim ser remunerada e a gente precisa sim ter uma quantidade mínima de visitas na obra. É esse o ponto. E não é puxando a sardinha para um lado ou para o outro. A nossa presença, a presença do profissional responsável na obra garante a segurança da família dele. Exatamente. Então, é tudo envolvido. Então, cuidado em estar assinando a RTs, não prestando serviço, porque independente de qualquer coisa, a responsabilidade será sua, porque você assinou e você deixou aquela RT rodando. Então, você legalmente é responsável. Então, a direção é isso. Quando a gente vai para gerenciamento e administração, a coisa muda um pouco. Melhor, eu acho, né? As atribuições dessa parte de fiscalização, acompanhamento, tudo isso não muda. Ela se mantém. O que é um plus, o que acontece a mais para o cliente é que aí todas as contratações, toda a aquisição, toda a contratação, toda a compra, orçamento, tudo isso é feito dentro do escritório. Então o cliente, na verdade, ele não tem a preocupação de ir atrás de nada. Se ele já tiver resolvido a obra toda no período que seria o ideal, na fase dos projetos, interior, executivo, os materiais já estão especificados lá. O piso que ele vai já está, a louça que ele quer já vai, a cor do granito, já está tudo no projeto. Se isso aí já está tudo certo, para a gente que faz o gerenciamento de administração, está ótimo. Chega em cada fase, com a antecedência que é necessária, pega a folha específica
e manda para o orçamento. Chega para o cliente e fala orçamento A, B e C. Prazo de entrega desse, esse. Qual que é o melhor custo-benefício da coisa? Porque às vezes não é só preço. Né? Construção também tem isso. Ah, mas o preço é melhor. Conseguir uma areia que custa 20% a menos. O cara está te entregando menos areia. Não tem mágica. Não tem mágica. Então, assim, o caminhão do cara vem menos, poxa. Não tem como, não tem. Não adianta. Então, qualidade de execução também, qualidade né? de execução, porque assim... isso aí é um outro recorte bem pequenininho. Pá. Quando você contrata um profissional, você não compra uma caneta Bic azul esferográfica. Você, quando contrata um serviço de engenharia, junto naquele orçamento, vem a experiência daquele profissional. Vem toda a vida profissional dele. Então não dá para você comparar o orçamento do João com o do Pedro só pelo preço. Não, parem de fazer isso. Precisa ver qual é o escopo do projeto, qual que é o escopo da proposta, o que ele está te entregando. Leia atentamente o que você está comprando, cliente da área de construção. Se tiver oportunidade, peça uma cópia do que ele já fez. Se é difícil de entender, me mostra um projeto que você já fez, o que você vai me entregar? Eu vou te entregar isso. Então eu sei que isso vale isso. Se o outro profissional está me entregando menos... Então, nível de detalhe, né? De detalhe. O que ele está te vendendo? Não dá para olhar só tanto por metro quadrado. Isso não existe. Você faz isso com cimento. Você compra no depósito, cimento CP2. Tantos reais o saco, beleza. Quanto tempo você me entrega? Em 3 dias. O outro em 3 também. Aí eu posso dizer que um é mais caro ou é mais barato. Mas mesmo assim, né, Júnior? Vamos colocar aqui instalação. Porque hoje em dia, além de tudo que a gente já conhece de construção, a gente tem, por exemplo, climatização. Então agora a gente tem ar-condicionado. São muitos sistemas. Que antigamente não tinha. Agora a gente tem cisterna que antigamente não tinha. Agora a gente tem energia fotovoltaica que antigamente não tinha. Então o Zezinho faz a instalação fotovoltaica por X. Não conheço ele não tem um engenheiro eletricista responsável, ele não... O Joãozinho faz a instalação por 2x, mas ele é uma empresa de 15 anos de mercado, que tem referência, tem um engenheiro eletricista à frente. Mas o Zezinho faz mais barato. Mas é a mesma entrega? É o mesmo serviço? Porque, teoricamente, é o mesmo serviço. Mas a entrega não é a mesma. Mas essa é a nossa função. Né? Nós, como profissionais... Então, mas é isso que o cliente tem que entender. Tá aqui Sim. os 3 orçamentos, mas esse cara que o seu amigo indicou, não... A gente repassa tudo tem isso com o especificação, profissional, né? com o proprietário. Então, essa é uma obrigação que nós, como profissionais, porque ele é leigo, ele não sabe. Então, se ele vai atrás de um orçamento, posso pedir um orçamento? Pode. Você tem que mostrar para ele o que é o material. E você tem que... assim, a capacidade financeira de um e de outro é diferente. A casa que um está fazendo, a casa que o outro... A gente tem que respeitar isso também. Então, não é para toda casa que vai pôr um piso de R$300 um metro quadrado. Mas é para todas as casas que eu tenho que explicar para o cliente que em determinadas áreas o porcelanato X é indicado, para a área molhada eu não posso pôr aquele porcelanato que brilha, que ele adora do depósito, porque não pode, que a norma não permite. Eu tenho que ter um coeficiente de atrito mínimo para a área molhada sob risco de queda. Isso vale para casa popular e vale para casa de alto padrão. Aí é função nossa como profissional. Eu tenho que informar isso para ele. Outra coisa nesse ponto interessante é a questão de estrutura, né? Então, é óbvio que uma casa menor, ela tem uma estrutura menor porque ela tem menos peso próprio, digamos assim. Uhum. Mas a quantidade de aço e de concreto que aquela coluna precisa é exatamente a mesma da outra, só que numa proporção diferente. Então, não é porque a casa é para vender ou porque a casa é menor que pode ser feito com menos material ou sem seguir a norma... Ou sem... Você tá entendendo o que eu quero dizer, né? Usado... A parte estrutural é exatamente o mesmo sistema, a mesma lógica. É que o pilar da grande é um pouco maior, o pilar da... Mas as regras que seguem para essa definição são as mesmas. São as mesmas. A norma é a mesma. A norma é a mesma. E assim, mas eu vou fazer o projeto estrutural, vou gastar muito aço. Você vai gastar
o que tem que ser gastado. O que precisa. Tem que ser consumido. A norma determina, são determinações de norma. Eu não posso fazer um pilar de 10 por 10. Eu tenho uma seção mínima de área de concreto com um pilar. A norma determina isso. Então, é óbvio que aí aqui a gente está falando de profissionais e profissionais. Um profissional que te entrega um nível de detalhe maior em projeto, que ele tem uma experiência maior naquela disciplina, a tendência é também que o custo de projeto dele seja um pouco maior. Pode ser. É justo que seja. É justo que seja. Mas dependendo do nível de detalhamento que ele faz, ele vai te gerar economia. Fato. E aí o que você acha que você gastou mais no projeto, depois você consome mais material. Percebe? Então assim, é difícil para quem vai contratar. Eu entendo porque é um leigo, mas ele tem que se apoiar desde o começo nos profissionais. Então é o arquiteto. Você faz a direção da obra, poxa, eu não faço, só mexo com o projeto. Quem é o engenheiro que você me indica para fazer a direção? Eu tenho esse que eu confio, esse. Já vai atrás do profissional. Poxa, eu vou fazer os complementares. Você me auxilia na compatibilização? Não, auxilia, eu já faço a direção, a gente já começa a trabalhar desde aí. Legal. Vai se apoiando em cima de quem conhece. Porque eu acredito, como as coisas ficaram muito complicadas, as disciplinas, os itens da edificação hoje, é o que você já falou, olha, é climatização. Aí eu tenho água quente e água fria, que é uma coisa que sempre já é comum, mas você tem o sistema de água quente, água fria, hoje você tem recirculação para água quente, aí você tem fotovoltaica, aí você tem irrigação, aí você tem aquecimento de piso para quem quer, aí você tem automação, aí você tem a questão dos planejados hoje que dificulta muito, é muito nervoso essa relação entre mobiliário, equipamentos, é complicado. Então assim, é difícil, não é fácil. Por isso que apoie-se em profissionais competentes, habilitados. Essa parte é fundamental, né? Então é isso, mas no gerenciamento e administração, toda a contratação, todo o desenvolvimento dos contratos de quem você está contratando, os pagamentos, medições, pagamentos. E o que o profissional... Isso é a experiência que a gente tem lá. A gente encaminha os relatórios semanais de despesas para os clientes, com o que foi consumido de material naquela semana, as parcelas de mão de obra que foram vencidas pela equipe de execução naquela semana ou naquela quinzena. E aí você encaminha esse relatório para o cliente, ele faz o pagamento dos itens, né? Então, é um serviço bem mais completo. Para aquele cliente que não tem experiência em construção, que muitas vezes não mora na cidade que está construindo, que acontece muito aqui, ele precisa ter um apoio maior. Não dá para... Às vezes a direção não é o indicado. Então depende muito do cliente. É um cliente que às vezes já trabalha com construção, ele tem um tempo para cuidar do que é dele. Então eu gosto de fazer a compra, eu conheço de construção. Acontece muito com aposentado, não acontece? Acontece muito, às vezes tem bastante pessoas que conseguiram se resolver, principalmente financeiramente, relativamente jovens, e ele passa a cuidar do que é dele. É muito legal isso, né? Isso é comum. Então, ele quer participar daquilo. E você não pode privá-lo disso. Então, tudo bem, eu faço a direção técnica, a gente vai fazendo essa conversa, eu te passo a programação de material, te oriento o que você deve comprar, e eu só garanto para você que o que está em projeto vai ser executado. Né? E tanto em uma modalidade quanto outra, a importância de você se reportar, entender que você faz parte de um organismo. Eu não posso alterar o projeto da elétrica sem conversar com o engenheiro eletricista, eu não posso ficar mexendo no projeto de hidráulica sem consultar o engenheiro de instalações hidráulicas, eu não posso, a gente vai conversando. Essa conversa é muito legal, porque tem coisa que às vezes você de obra não sabia, e que o projetista, pelo conhecimento dele de norma, ele falou, não, você não pode fazer isso não, cara, você não pode alterar isso. Vamos estudar uma outra forma. É muito legal como na engenharia hoje, você consegue fazer desde uma residência pequena até um prédio de apartamento. Dentro da mesma estrutura tua de escritório. Mas como? Contato. Você formata uma equipe de projeto hoje em uma semana. É muito legal, então atenção. Passa pra gente então agora, no 1 minuto e meio, qual que é a diferença da direção
para administração. Uma pergunta da administração. No caso, quando o profissional trabalha em administração, ele costuma visitar a obra quantas vezes por semana? Isso muda. Em relação à direção, bastante. Porque a gente está mais presente na obra. O tempo todo, praticamente, O tempo né? todo. Cada um dia sim, um dia não. Dependendo da fase da obra, nós estamos na obra de todos os dias. Pelo menos passa rápido, dá uma orientada, porque como você compra... Você compra, você administra, mão de obra, é tudo seu, né? Eu tenho que saber tudo quem está na assim. obra. Aí, uma preocupação que passa a ser nossa é se a equipe de execução está indo, quantos funcionários estão indo, a gente tem que controlar isso. Você está mantendo aquele número de profissionais que ele colocou no contrato contigo, que vai manter. Quando você faz direção, não foi uma contratação que você fez. O prazo de obra não foi você que acertou. Na administração, sim. Você firmou um contrato com o cliente que você vai entregar a obra em tanto tempo. E aí, só antes de pedir o que eu já te pedi do 1 minuto e meio, tem mais uma coisa que eu quero falar. A administração normalmente é cobrada por percentual, é assim ainda? É assim ainda, né? Na minha época era assim. É um percentual do custo da obra. Como que a gente consegue explicar para esse proprietário que ele não está pagando esse percentual a mais? Porque ele não tá. Eu sei, porque eu já trabalhei, eu já fiz obra por administração, eu sei que o quanto eu dou para ele de benefício, resultado e economia, ele tira suave no percentual que ele paga pro profissional. Mas como que a gente explica isso para ele? Olha, o custo que ele já teria para fazer a direção, que ele precisa da direção técnica, isso é indiscutível. Então já tem esse custo. Que ele não vai pagar. Né? Então ele vai somar a esse custo da direção toda a parte administrativa do andamento da obra. E dá um trabalho danado. Se ele quiser saber, porque isso é outra coisa interessante que a gente está começando a fazer no escritório, já tem algumas obras que a gente tem feito isso. Antes a gente fazia isso dentro do escritório, dava trabalho, a gente, dependendo da obra, a gente está trazendo parceiros para isso, que é o orçamento da obra, que é uma peça fundamental. Depois que você tem todos os projetos, isso te possibilita fazer um orçamento mais assertivo. Se eu não tiver projeto, eu vou chutar o custo da obra. Agora, se eu tenho projeto, fica mais fácil. Eu tenho que dizer para ele, daquela fase da obra, quanto ele já gastou. Como é que ele faz isso se não tiver um profissional que oriente? Então, eu tenho uma peça orçamentária. Cada despesa, cada contratação que eu faço, cada material que eu adquiro, está ligado a uma fase da obra. E aí você vai, tantos por cento da fundação já foi executado, tantos por cento da alvenaria já foi executado. Eu tenho que, se eu faço a direção e se eu faço a administração, eu tenho por obrigação ter a possibilidade de dizer isso a todo momento. Na segunda-feira ele não tem muito o que fazer, ele liga para o escritório e fala, viu, quantos por cento da obra do orçamento eu já consumi? E aí você vai, cri. Não dá. Se eu vendi uma direção, um gerenciamento da construção, eu tenho que, por obrigação, ter esses números na ponta da língua. Na ponta do lápis. Você já fez 30%, até o relatório tal, você tem tanto por cento da fundação, tanto por cento de alvenaria, tanto. Já estouramos nesse índice, ou nesse aqui ainda não. Isso é obrigação. Isso a direção não te dá, a administração te dá. E além do que, na administração a gente tem o conhecimento, né? Da onde tem o material no melhor preço com a melhor qualidade, porque a gente acabou de falar que não é só uma questão de preço. A gente sabe quem são os profissionais que executam com uma melhor qualidade, que às vezes contrato caro, o cara não vai. Então, a quantidade de desperdícios e retrabalhos que tem em uma obra sem administração é absurdamente maior, né? E normalmente você vai trabalhar com uma mão de obra que você conhece. Na você administração. Confia na administração, você faz a contratação. Você vai chegar para o proprietário e falar, olha... Existe um alinhamento, né? Para esse padrão de obra, para o tempo de obra que você está me pedindo, eu preciso ter uma equipe com um determinado número de colaboradores. Eu tenho essa opção de empreiteiro, eu tenho essa. Preço X, preço X. Eu prefiro trabalhar com esse cara. Para essa obra, eu acho que essa equipe é melhor, esse empreiteiro é melhor. Então, você traz para junto de você quem você confia. Que vai entregar um sabe, produto final, né? E que sabe, que é o que é mais importante, que ele sabe como você gosta das coisas. Porque nós estamos num ecossistema, né?
O empreiteiro, isso é muito importante que o contratante entenda. O engenheiro, o arquiteto, ele tem a função dele, a responsabilidade dele. A equipe de execução tem a dela. Então, quando eu vou à obra e eu faço a marcação da obra, a partir dali, eu faço a marcação de parede, confirmo dimensional da primeira fiada, tal. A partir dali, eu tenho que ter a confiança que o empreiteiro sabe que é um prumo. E eu não posso ser responsabilizado se o cara não sabe que é um prumo. Isso acontece principalmente na direção técnica, onde você não tem o controle da contratação. Então, eu marco a parede, tudo certo, alguma dúvida? Não, doutor, está tudo bem, vou embora. Daqui a semana que vem eu volto. As paredes estão de pé. Aí eu olho para a parede. Começa a dar taquicardia. Tá fora de prumo. Claramente. Né? Claramente fora de prumo. Aí o proprietário fala, mas você é o engenheiro. Não, peraí. O seu empreiteiro não sabe o que é um prumo. Ele não sabe tirar um esquadro. Quem contratou foi ele, né? Ele não sabe tirar um esquadro. Peraí, para. Né? Ele vai rebocar uma parede, em vez de aprumar a parede, não. Ele põe 2 centímetros em cima, 2 embaixo. Se a parede está fora de prumo, o reboco fica fora. Fora de prumo. Não, peraí, isso não é responsabilidade minha. A gente orienta. Agora, a prática da execução... Não é obrigação do engenheiro treinar a mão de obra, né? Não é. Então, é isso que eu falo. Quando essa semana mesmo teve um cliente que me contatou, foi uma indicação, e ele falou, poxa, eu vou fazer um prédio administrativo tal, o empreiteiro até me falou que ele faz o desenho, ele faz a especificação do ferro. Eu falei, viu? Para, respira. Ele é engenheiro formado especializado em estrutura? Que bom! Eu falei, olha, vamos lá. Eu conheço o empreiteiro. Ele é bom profissional. Não atribua a ele uma responsabilidade que não é dele. Não é justo com ele. Deixa ele fazer o que ele sabe fazer. E você contrate quem é habilitado para fazer o que o senhor quer fazer. Quando o senhor for fazer o orçamento da armadura, do aço, você vai pegar a folha número 4 e vai mandar para as 10 empresas de aço. Vão orçar a mesma coisa. O senhor entende que o senhor está certo? Eu falei, lógico que eu estou certo. Tem dúvida disso. Então, cada um é um ecossistema, cada um tem uma responsabilidade. Se todo mundo funcionar bonitinho, até aquele auxiliar, aquele ajudante que é responsável por fazer a manutenção do canteiro limpo. Ele é um ajudante. A função desse cara é fantástica, é primordial. Ele manter a obra organizada significa menos desperdício de material. Significa um risco menor de um acidente. Então, olha só, falar aquele menino que começou agora, não sabe fazer nada. Não, a função dele é espetacular. Então, todo mundo fazendo... Na administração, a gente não consegue ter isso. Na administração, não. Na direção, você não consegue. Na administração, você tem isso. Tem, porque foi eu que contratei. Se ele falar, não faço, eu mando ele embora. E se o proprietário chegar e falar assim, essa parede está fora de prumo e foi administração, é sua responsabilidade. É minha. Porque você contratou e acompanhou. A chance disso acontecer é muito menor. Não, claro que sim. Porque a equipe, eu sei quem é. Então, e ele sabe como é que eu trabalho. Então, quando você faz a direção, você tem um começo muito tenso. Se a equipe de execução te aceitar bem, entender, e aí também é uma questão de você saber lidar com pessoas, né? De como você se porta, você conversa com o proprietário de um jeito, com a mão de obra você conversa de outro. Você tem que saber se fazer, respeitar. Acho que isso você não impõe, você conquista. Se ele mesmo assim fala que não, aí é muito difícil. E é muito tensa essa relação, é muito tensa. Pede para dar uma limpada, não, isso não está no meu contrato. É difícil. Júnior, muito obrigada. Muito de nada, muito obrigado pelo convite. Eu acho que quem está em casa conseguiu entender a diferença da administração para a direção. E eu garanto para você, porque eu já trabalhei, né, quando meu pai construía, a gente construía por administração. E é muito nítida e muito clara quando você contrata um bom profissional habilitado, né, com experiência, que a administração é a melhor alternativa. A não ser que você realmente tenha uma boa equipe de mão de obra e você tenha tempo para estar à frente da obra. Porque se você for só contratar o pedreiro, largar ele lá, ligar no material de construção, mandar entregar e
Até a entrega do material. Às vezes entrega errado, entrega menos. Eu lembro de entrega de tijolo a menos, entrega... o pedreiro não tem lá a obrigação de conferir material. Não tem ninguém na obra. Então, tudo isso é custo extra. Então, analise as possibilidades de administração que eu indico como... Claro, que a gente já falou. Profissional habilitado, responsável, com experiência no setor. Uhum. Né? Mas eu acho que... Cada um vai se adequar ao que é necessário. Né? Tem obras, por exemplo, que nós fazemos direção, que pelo porte da obra, isso depende do contrato que você faz com o cliente, eu mantenho um estagiário de engenharia tempo integral na obra. Ah, que legal. Nós temos um espaço, um escritório nosso na obra, vamos dizer assim. Mesmo na direção? Mesmo na direção. Pô, como é que você consegue fazer? É conversa com o cliente. É contrato, é a formatação da sua proposta. Isso é muito legal. Por quê? Eu tenho um olho do escritório em tempo integral. Chegou um material, que você falou, a entrega do material, vai ter alguém que vai fazer a conferência, porque o empreiteiro não vai fazer. Sabe quando entrega o bloco que ainda não secou? Que você pega o bloco assim, você Quebra. só um pedaço do bloco na sua mão, o resto do bloco continua lá. Né? Não deu tempo de cura. Chega um pedido de hidráulica, o cara vai lá, uma compra de 20 mil reais em hidráulica, quem confere? Número de peça. Se foi entregue tudo que está lá. Fiação. Quem confere? Tudo isso é importante. É importante. Bom. Júnior, muito obrigada. De nada. Foi uma honra ter você aqui hoje. Agradecemos o convite. Vamos deixar aqui, ó. Esse episódio vai pro ar agora sábado. Já? Já. Porque hoje é quinta, Hoje depois é de quinta. amanhã. Uhum. E hoje é um dia muito especial. A gente pode deixar esse dia gravado aqui, não pode? Podemos deixar esse dia gravado. Podemos deixar esse dia gravado. Estamos gravando hoje, no dia 9 de janeiro. De janeiro? O que acontece no dia 9 de janeiro, Júnior? No dia 9, porque além de ser engenheiro, também sou pai, né? Temos duas crianças em casa, Pedro Henrique, com 11, e a pequena Maria Luísa, que hoje completa o seu primeiro aninho de vida. Então, né? Que honra ter você aqui hoje, no primeiro aniversário da Maria Luísa. Uhum. Muito, muito obrigada por estar aqui. Eu lembro que teve um dia que a gente gravou uma live, lembra? Que eu contei que a Cintia estava grávida. Que eu acho que eu nem podia ter falado. Eu falei assim, é verdade. Eu falei, nossa, já tem mais um bebê a caminho. O Júnior olhou assim, acho que não podia ser ao vivo, não tinha mais o que fazer, eu já tinha falado. Né? Então hoje, não é o dia que vai pro ar, mas é o dia que está sendo gravado. Uhum. Parabéns, Maria Luísa, que sua vida seja incrível, maravilhosa. Parabéns, Pedro, por ser o melhor irmão dessa nova garotinha que está chegando, né? É muito bom, né? Cíntia, parabéns, né? É isso. Pelo desafio de ter aí 2 crianças nesse momento. Tem mais coisas de você que você não contou, né? Você é presidente... o que você é da orquestra? A gente, para não morrer louco, a gente é... Nós temos algumas válvulas de escape, né? E eu toco viola caipira, né? Já tem... Nossa, não sei nem quanto tempo faz que eu participo. É uma orquestra, né, de viola. É uma associação sem fins lucrativos. A gente adora entrar numa associação, é uma coisa de doido, né? É mais forte que a gente. Mas que nós já estamos há 20 anos com a associação tocando viola por aí. E é muito bom porque ajuda a gente a dar uma espairecida. Então né? hoje parabéns vai ser na viola. Vai ser na viola. Ser na viola. Mas o melhor de tudo é ser pai, né? Não tem. Não tem, isso não tem. A gente estava falando... A nossa família. A gente precisa terminar, que já acabou o nosso horário faz tempo. Mas a gente estava falando no começo, né? Que esse negócio de 1 minuto de tele, não sei o quê. E a gente não tem tempo porque a gente gasta tempo no que não precisa. Quando o nosso principal objetivo é ter tempo para quem a gente ama, né? Exatamente. Então, gente, largar... A administração do tempo também é uma coisa extremamente complicada, né? Que o engenheiro faz muito bem na obra. Na obra. Nós somos excelentes. Só que em casa... Em casa a gente conversa depois sobre isso. Deixa para outro episódio. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Parabéns, Maria.